Olá, servidor público. Olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no programa de hoje, vocês vão ouvir a palestra do Dr. Fernando Cássio. Dr. Fernando Cássio, professor da Universidade Federal do ABC, fala sobre o novo ensino médio, ou os problemas do ensino médio brasileiro. Você vai ficar por dentro do que acontece e do que precisa mudar no ensino médio brasileiro. Vamos lá? Venha! Eu sou professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC. Também faço parte de uma rede de pesquisa chamada REPU, Rede Escola Pública e Universidade, faço parte também do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E atualmente também sou, aqui falando, com a Frente Frente Paulista em Defesa dos Serviços Públicos, sou o atual presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do ABC, a ADUF-ABC. E sou pesquisador, e tenho aí estudado, de fato, os efeitos da reforma do ensino médio a partir de dados da sua implementação nas redes de ensino no país. Nós começamos pelo estado de São Paulo, então eu vou focalizar um pouco mais a minha fala aqui nos dados do nosso estado. Mas eu tenho agora, nesse momento, aí analisado dados de outras redes de ensino em que a gente observa alguns efeitos que são semelhantes aos de São Paulo, por um lado, porque a reforma tem algumas linhas, algumas diretrizes gerais, e alguns efeitos diferentes que têm a ver com peculiaridades regionais. Então, eu começo dizendo o seguinte: acho que é importante a gente, para efeitos aqui da nossa conversa, entender por que razão essa discussão sobre esse novo ensino médio, sobre a reforma do ensino médio, ganhou tanta força em 2023, considerando que essa reforma ela foi aprovada por uma medida provisória em 2016 e virou lei em 2017. Então, efetivamente, o que nós estamos discutindo é a Lei 13.415 de 2017, que é uma lei complementar que faz 54 modificações na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essas modificações, elas são de vários tipos e de várias ordens. Então, elas modificam aspectos administrativos das redes de ensino, elas mudam aspectos relacionados à oferta do currículo, elas mudam aspectos relacionados a profissionalidade docente, o tipo de professores, o tipo de leitura que vai se fazer para conceber o currículo do ensino médio, tem um monte de coisas ali, tá? Regulamentações relacionadas à oferta de ensino à distância na educação básica, é um conjunto imenso de coisas que confluem para isto que ganhou esse nome fantasia de novo ensino médio. NEM, né? Então, é esse conjunto de coisas do que a gente está falando hoje, né? Então, por que esse debate ganhou essa força hoje? É preciso lembrar, algumas pessoas, assim, com uma memória convenientemente curta, elas esquecem que em 2016, quando foi promulgada, quando foi editada lá a medida provisória 746, do Michel Temer, houve a ocupação de 1.000 escolas no país por estudantes contra justamente a reforma do ensino médio. E o campo educacional, quem de fato pesquisa educação, escreve sobre educação seriamente no país, está escrevendo e analisando esse problema há 7 anos. Né? Então, é importante dizer que nada do que está acontecendo agora, etc., é tão surpreendente assim. Tudo isso foi, de alguma maneira, previsto por quem está estudando esse assunto, tá? Desde sempre. Confesso, particularmente como pesquisador, que o que a reforma vem produzindo é pior do que eu imaginava. Eu imaginava que ela fosse talvez um pouco menos danosa do que ela está sendo. Então, acho que é isso. Assim, o debate aumentou porque a gente tem hoje 3 condições
que favorecem esse debate. A primeira condição é que nós temos pesquisa e dados que mostram os efeitos dessa reforma nas escolas e nas redes de ensino, e é um efeito profundamente gerador de desigualdades escolares. Não estamos falando apenas de desigualdades entre escola pública e privada, porque essa é uma desigualdade que já é dada, já é um ponto de partida, né, na própria estrutura de desigualdade de oportunidades educacionais no país. Nós estamos falando de que a reforma produz novos mecanismos de estratificação escolar e educacional dentro das redes públicas, que atendem 88% dos estudantes. Então, é um outro patamar, um outro padrão, né, e um outro alcance, né, de indução de desigualdades no país. Então, essa é a primeira condição, temos pesquisa. A segunda condição é: a reforma foi, de fato, implementada nas redes estaduais de ensino do país. Então, algumas redes ainda estão no processo de implementação, mas finalizam o ciclo de implementação em 2024. O Estado de São Paulo implementou a reforma do ensino médio, ponto. Ela está plenamente implementada na rede estadual para milhões de estudantes de ensino médio. Tá? Os estudantes do terceiro ano do ensino médio, este ano, estão dentro do currículo do novo ensino médio e, portanto, sentindo os seus efeitos. Então, é exatamente porque os estudantes e as famílias dos estudantes, e o professorado paulista, e as gestões escolares, e a rede de ensino está sentindo os efeitos deletérios desta reforma, é que a gente tem um volume imenso de pessoas protestando e rechaçando essa reforma, porque sabem o que ela significa na prática. Para além da propaganda, que passou anos desinformando a população, dizendo que a gente teria uma reforma educacional revolucionária que realizaria a possibilidade de sonhar na escola pública, né? Então, o que está acontecendo agora é isso. Estudantes pobres não têm acesso à escolha na escola, não têm infraestrutura na escola, estudante do período noturno tem ensino à distância. Então, as condições reais têm significado uma degradação, né, uma piora nas condições de escolarização dos estudantes, mesmo em relação ao modelo anterior de ensino médio, o que é muito curioso, porque essa reforma, que chama novo ensino médio, usa esse adjetivo, inclusive, para carregar as tintas naquele discurso moral de modernização do ensino, nem capaz está sendo de mitigar problemas anteriores, pelo contrário, ela está aprofundando problemas que anteriormente eram menores, né? Então, a segunda condição é essa: a realidade se impõe sobre a propaganda. E a terceira condição é uma condição política, o fato de que nós estamos num momento, elegemos um governo de perfil progressista, que cria uma estrutura de oportunidade política que é evidente e que é percebida pelos movimentos sociais, de que agora é a hora de exigir, de reivindicar alguma coisa. Especialmente porque a gente tem um governo que se elegeu com um discurso precisamente de voltar atrás em retrocessos. E esta reforma é um retrocesso objetivo nas condições de escolarização no país. Muito bem, então, diante dessas condições, né, eu acho que são essas condições que produzem o debate hoje, né? São essas condições, por exemplo, que produziram uma resistência popular suficientemente forte para levar o Ministério da Educação a fazer o que está fazendo agora, uma consulta pública, nacional, com uma série de coisas. O Ministério da Educação, é bom que se diga, não tinha a menor intenção de rever a reforma do ensino médio ou discutir a reforma do ensino médio. O ministro da Educação, ele é ideologicamente alinhado às fundações e institutos empresariais que, em 2016, formularam a reforma do ensino médio e, junto com o governo do Michel Temer, e tem implementado a reforma do ensino médio nas redes de ensino. Tá? Então, é importante a gente perceber esse movimento. Então, eu vou começar mostrando já uma coisa para vocês, uma imagem só, né, para que vocês tenham uma ideia da situação, né, da situação em que nós estamos. Porque desde que começou, né, o Revoga Nem ganhou um certo vulto, né, na sociedade, a gente tem visto uma série de discursos, né, especialmente das
fundações empresariais, os reformadores educacionais, os reformadores empresariais da educação, que estão aí há muito tempo, né, implementando a reforma do ensino médio. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Muito bem. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o quê? É uma rede de políticas, de atores públicos e privados envolvidos na implementação da reforma do ensino médio no país. Eu quero colocar para vocês uma questão bem concreta. Isso aqui é um dado empírico obtido numa pesquisa que nós nem publicamos ainda, vamos publicar em breve, e que é baseada na análise de planos de implementação da reforma do ensino médio nos 27 estados do país. Tá? Então, a gente foi analisar esses planos de implementação e fomos identificar quem é que está assessorando as secretarias de educação no processo. Então, desde que começou a ganhar corpo os protestos e o rechaço público ao novo ensino médio, a gente tem visto uma série de atores privados, Instituto Reúna, Todos pela Educação, enfim, uma série de atores, né, ligados aí às maiores fortunas do país, dizendo que, de fato, a reforma do ensino médio tem problemas de implementação, né? O problema dessa tese é que quem implementa a reforma do ensino médio, junto com as 27 secretarias de educação, que são esses pontos cor-de-rosa aqui nesse grafo, são esses pontos azuis, que são esses atores privados, né? Que estão congraçados com o CONSED, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, que é uma espécie de um clube que reúne os 27 secretários de educação dos estados, e que é assessorado por essas organizações privadas há muito tempo, né? Então, é muito curioso, porque esses atores vêm agora a público dizer que o problema da reforma do ensino médio é que ela não foi implementada direito, né? É que o governo do Jair Bolsonaro não fez o que deveria fazer para produzir a articulação federativa necessária para que a gente tenha uma reforma do ensino médio que garanta aquilo que ela promete. O problema é isso, é que a gente sabe muito bem que se o governo do Jair Bolsonaro tivesse feito alguma coisa pela reforma do ensino médio, provavelmente a situação seria ainda pior, né? Então, na verdade, o que aconteceu nesse período foi uma articulação federativa que foi deslocada do Ministério da Educação para o CONSED, junto com as fundações empresariais. De maneira que a gente tem, por exemplo, esse Instituto Reúna, que é financiado pela Fundação Lehman, por exemplo, trabalhando em 21 secretarias de educação, assessorando produção de material didático, de currículo, de formação de professores, produzindo material para itinerários formativos de estudantes, por exemplo, inclusive introduzindo empresas como o iFood. No estado de São Paulo, o iFood, né? Vocês sabem muito bem o que é o iFood, não é uma empresa de educação, certo? Não é uma fundação educacional, uma empresa que lucra com a superexploração do trabalho uberizado de jovens com escolarização precária. Precisamente o público-alvo do novo ensino médio. O iFood está apoiando a produção de material didático na rede estadual de São Paulo. Vocês imaginem, quer dizer, isso é uma alegoria do que nós estamos vendo, né? Então é isso, a gente tem, na verdade, uma rede de atores privados que é quem está implementando a reforma do ensino médio. Portanto, todos os problemas que a reforma apresenta, possui, são devidos a isto aqui, a estes formuladores que agora tentam se esconder e tentam mudar a orientação do debate. Então, agora, o que se está defendendo, inclusive junto com o Ministério da Educação, que apoia isso aqui, e que não tem uma coragem política para enfrentar o debate com as secretarias estaduais de educação, que é disso que se trata, é por isso que o Executivo Federal não enfrenta esse debate, né? Tem a ver com uma questão aí de manter relações entre governadores e a presidência da República. E temos uma questão aí de não enfrentar politicamente o problema. Embora no Legislativo, muita gente, inclusive da base do governo, esteja pronta e disposta a colocar projeto de lei revogatório da reforma do ensino médio, né? Então, o que acontece é isso, a gente tem agora uma tentativa de mudar o perfil do debate para dizer que, bom, revogar a reforma do ensino médio é uma coisa muito grave, muito forte, mas a gente pode, por exemplo, reformar a reforma, né? Então, mudar algumas coisas na reforma, ajustar algumas coisas na reforma para a reforma realizar os seus desígnios. Então, é disso que eu vou falar agora, né? Então, é assim, vou projetar uma outra coisa aqui na minha tela agora.
Então, a reforma do ensino médio, em linhas muito gerais, tá? Considerando o nosso tempo aqui restrito, ela faz 3 promessas para a juventude brasileira. Ela promete à juventude brasileira liberdade de escolha, ela promete à juventude brasileira ensino profissional universal, né? Refazendo aí uma promessa lá da Lei 5692 de 1971, que propunha isso, né? Naquela reforma do segundo grau, e ela propõe uma ampliação de carga horária, especialmente voltada a aumentar a carga horária de estudantes trabalhadores do ensino noturno, que historicamente tem uma carga horária letiva menor na escola, tá? Então, é isso que a reforma propõe, e é isso que a Repu tem feito nesses anos, né? Que é testar essas promessas, agora com os dados públicos disponíveis na sociedade, né? Então a gente trabalha especificamente com dados de lei de acesso à informação e análise de cruzamento de bases de dados. Cruzamentos de bases de dados de redes estaduais com as bases de dados do INEP, com indicadores socioeconômicos do INEP. É isso que a gente faz, né? Porque é isso, se a ideia é entender como é que essa reforma lida com o fato de que nós temos redes de ensino com níveis gritantes de desigualdade internos, a gente precisa testar isso, tá? Então, eu não vou mostrar todos os dados dessa pesquisa, tanto que eu estou mostrando só um resumo. A gente analisou as escolhas dos estudantes, a relação entre escolha e oferta, enfim, a nota técnica que a Repu publicou em julho do ano passado tem um monte desses dados, e nós estamos agora trabalhando num outro conjunto de dados, né? E nesse meio tempo, a Repu acabou de publicar uma nota técnica sobre a expansão do ensino de tempo integral no ensino médio no Brasil, mostrando que o modelo prioritário de implementação da reforma do ensino médio no país, que é a escola de jornada ampliada, né, de tempo integral, ela também implica a exclusão dos estudantes mais pobres. Isso não só em São Paulo, isso em todos os estados do país. Então, aqui a gente tem um dado de 2022 que mostra a oferta dos tais itinerários formativos, né, que supostamente são aquelas escolhas que os estudantes podem fazer para aprofundar o seu currículo escolar, né? O Estado de São Paulo oferece 10 itinerários formativos básicos, na verdade 11 básicos, né? Ou seja, os estudantes, em tese, poderiam escolher 11 itinerários formativos, além de diversos itinerários técnicos e profissionalizantes. O que acontece na prática é isso aqui, né? A gente vai ver que a distribuição de itinerários formativos nas escolas de ensino médio do Estado de São Paulo, 3.698, oscila entre 2 e 4. Então, 1/3 das escolas ofertam só 2 itinerários. Especificamente, nos 334 municípios do Estado de São Paulo, que só possuem uma escola de ensino médio. Então, é preciso dizer que o Brasil é um país que tem 5.570 municípios, mais quase 3.000 municípios, com uma escola só de ensino médio pública. Então, é precisamente nesses municípios menores, com escolas menores, em que os estudantes não têm escolha, né? Porque as únicas salas de aula disponíveis são aquelas. E a reforma do ensino médio promete flexibilização curricular e liberdade de escolha sem a construção de uma única sala de aula, sem concurso para profissional da educação. O Estado de São Paulo, é bom que se diga, não abre concurso público para a contratação de professores PEB 2, que dão aulas no ensino médio, há 10 anos. 50% da força de trabalho dos professores e das professoras da rede estadual de São Paulo hoje são professores com contratos de trabalho temporário e condições extremamente aviltadas de trabalho, né? Então, neste contexto de aviltamento profissional, salarial, de carreira e de infraestrutura escolar, que a gente tem uma reforma educacional que, em tese, amplia possibilidades, mas que, na prática, realiza redução de horizontes de possibilidade. Então, a reforma não amplia a possibilidade de sonhar. Pelo contrário, ela oferece para os estudantes escolhas limitadas e ao estudante, ao fazer esta escolha, anula todas as demais. Então, é isso. A reforma do ensino médio rompe com a universalidade do ensino médio no Brasil.
porque ela tem um caráter substitutivo. Então, quando você escolhe um itinerário formativo de ciências naturais e matemática, você não terá formação em ciências humanas e em linguagem. Isso é muito diferente do que acontece nas escolas privadas, em que as aulas a mais, elas são a mais, elas vão para o contraturno, não é substitutivo. Então, vocês devem ter lido na imprensa que existe aula de brigadeiro gourmet no ensino médio, oficina de unhas, seja um milionário. Então, todas essas coisas existem, de fato, como componentes curriculares eletivas nas escolas estaduais de São Paulo. Essas componentes curriculares eletivas, elas entram no lugar das aulas de sociologia, física, química, biologia, elas entram no lugar, elas não são a mais. Então, aquele laboratório de robótica maravilhoso, que na escola privada será feito no contraturno escolar, na escola pública, se ele existir, ele vai substituir uma aula de história. Então, esta é a diferença, né, entre a flexibilização curricular, que é suplementar, e a flexibilização curricular, que na prática significa estreitamento da possibilidade de acesso ao conhecimento via escola. Bom, se a gente olhar, né, comparar o número de itinerários diferentes ofertados nas escolas de São Paulo, cada bolinha dessa que está nesse gráfico é uma escola, tá? E a gente colocar isso em função de um nível socioeconômico da escola, que é uma metodologia do INEP, que determina uma escala de 0 a 10 baseada em acesso a bens de consumo, renda e escolaridade da família, que aumenta, né, aumenta de cima para baixo, tá? Então, quanto maior o número, mais vulnerável é a escola. Então, as escolas que estão mais perto de 10, com esse índice, são mais vulneráveis. Então, no estado de São Paulo, as escolas com o maior índice são as escolas do Vale do Ribeira, por exemplo. A região do estado de São Paulo que tem o menor IDH, né? Então, o que a gente vai ver é isso. A gente vai ver que o nível socioeconômico da escola aumenta à medida que aumenta a liberdade de escolha. Então, o estudante mais pobre tem escola mais pobre do ponto de vista curricular. Isso é muito grave, porque isso é uma demonstração de que a reforma do ensino médio cria a profunda desigualdade educacional dentro da rede pública. Ela, de fato, discrimina dentro da rede pública estudante vulnerável e estudante de classe média, que estão dentro da rede pública, compondo os 88% de matrículas na escola pública no Brasil, no ensino médio, né? E aí, isso é muito grave, porque isso daqui é um dado, um tipo de mecanismo que é impossível de remover da reforma do ensino médio. Porque como ela é uma reforma de redução de custo da educação dos mais pobres, ela sempre vai produzir esse tipo de efeito. Ela nunca não vai produzir desigualdade, porque a estrutura dela é uma estrutura de pegar uma rede de ensino como está, com as condições de trabalho, de carreira e de salário docente como estão, e promover fragmentação curricular ilimitada. Então, assim, se você parte de uma política dessa sem garantir condições mínimas de igualdade, você vai transformar, né, diferença em desigualdade. Você vai naturalizar diferenças como desigualdades. Então, isso aí é o caminho típico da reforma educacional conservadora, né? Então, é isso que nós estamos hoje vivendo no Brasil, tá? O governo de São Paulo afirmou, na época que nós publicamos isso aqui, que era apenas o primeiro ano da reforma, que as coisas vão melhorar e tal. Eu vou mostrar para vocês os dados atualizados de 2023, que nós ainda não publicamos, tá? Mas eu já vou adiantar a vocês, para que vocês tenham uma ideia de como o quadro está agora, neste momento em que a gente conversa nas escolas estaduais do estado de São Paulo. Um outro efeito importante relacionado à reforma do ensino médio é a falta de professores, né? Por várias razões que eu tenho explanado aí publicamente, entre elas o fato de que a reforma do ensino médio ela é profundamente desorganizadora dos sistemas de ensino. Ela desorganiza a alocação de professores, ela propõe uma ideia de interdisciplinaridade equivocada, para dizer o mínimo, né? Para não dizer desonesta, para não dizer perversa, né? De que ser interdisciplinar é suprimir as disciplinas escolares, né? Que é uma coisa que não vai acontecer na rede privada.
E aí, ao fazer isso, ela desorganiza totalmente a forma de organizar os professores nas aulas, né? Então, o que a gente tem visto, então esses dados são dados do ano passado, mais ou menos a meados do ano passado, a gente via que no ano passado, na metade do ano letivo, 22% dos estudantes do ensino médio, 22% das aulas não tinham professores, tá? Não tinham professores. Então, os estudantes estavam sem aula. Eles passavam, em média, um dia por semana sem aula por falta de professores. No período noturno e no vespertino, isso aumentava para 1/3 das aulas não dadas por falta de professores. Isso significa, na prática, que você tem um ano a menos no ensino médio, por falta de professores, né? Então, isso coloca o problema da reforma do ensino médio num outro patamar, né? Não é um patamar só da gente discutir se o itinerário tira o pé do chão, é alguma coisa que faz ou não sentido, né? Se ter aula de brigadeiro gourmet faz ou não sentido. O problema mais grave é que nós estamos aquém do debate sobre o itinerário, o nome da disciplina, porque não tem aula, né? Então, a rede estadual de São Paulo, o estado mais rico do país, não oferta 1.000 horas letivas anuais no ensino médio e, portanto, descumpre a Lei 3.415 de 2017. Então, esse é o nível do debate. O nível é de oferta educacional irregular, né? Que é um assunto que o Ministério Público, assim, trata desde sempre. Tem que garantir oferta escolar. É uma obrigação do Estado garantir a gratuidade no ensino e o acesso à escola pública para as pessoas na idade certa, durante 12 anos ao longo da vida. Isso não tem acontecido no ensino médio por conta da reforma do ensino médio. Então, a reforma do ensino médio, ela desuniversaliza o acesso à educação no Brasil. Ela é, portanto, um retrocesso secular, né? Embora ela insista nesse adjetivo novo ensino médio, com esse discurso modernizador para escamotear os seus intentos reais, objetivamente, ela representa um retrocesso, inclusive no acesso à escola, tá? Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que traz para você, cidadão, para você, servidor público, informações sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.